Nesta sessão nós teremos a entrevista com um convidado muito especial, um professor muito importante na área da teoria do direito, uma referência da educação jurídica no Brasil, na América Latina, no nosso diálogo com a Europa, o professor João Maurício Adeodato, que visita hoje a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto e nos concede ao Laboratório para a Educação Jurídica da USP, o ProJus, essa entrevista sobre teoria do direito e ensino do direito. Seja bem-vindo, professor. Eu gostaria de lhe pedir para começar por dizer para nós sobre a sua trajetória, sobre a sua formação, as pessoas que foram importantes nessa sua caminhada que o conduziram até aqui. Gostaria de agradecer ao professor Nuno Coelho esse honroso convite, esse grande projeto que ele está levando aí aqui na USP de Ribeirão Preto, onde já estive a seu convite e estou aqui novamente. É um grande prazer. Veja, meu caro, eu me formei na Faculdade de Direito do Recife, em 1977, e logo entrei no mestrado, que não, era uma coisa incomum na época, para estudar com o professor Lorival Villanova. E, ao mesmo tempo, eu passei num concurso para procurador da extinta Legião Brasileira de Assistência. Mas eu não gostava, não estava satisfeito com esse trabalho. Era muito bem remunerado para um jovem, muito jovem, solteiro. Aí eu terminei pedindo demissão do emprego, meu pai só faltou me matar, e vim aqui para São Paulo, para estudar no Lago São Francisco com o professor Miguel Reale. E foi uma grande decisão e a melhor decisão que eu tomei. Aí fiz direto logo o mestrado, depois entrei no doutorado, e sempre como bolsista, vivia muito pobremente. Até fazer o concurso na Faculdade de Direito do Recife para professor assistente na época, que eu ainda não era doutor, ainda estava fazendo doutorado, com o professor Técio Sampaio Ferraz. Eu fui o último orientando do professor Miguel Reale, e um dos primeiros do professor Técio, que estava chegando da Alemanha, bem jovem ainda, e estava entrando na pós-graduação. E aí, depois segui a carreira de professor, a princípio como dedicação exclusiva, depois eu tive vontade de advogar. Nunca mais prestei assim, nenhum concurso público, fora esse de procurador da LBA. Mas sempre gostei de dar aula em várias instituições diferentes, aí pedi para sair da dedicação exclusiva. Então, hoje, a Federal de Pernambuco é apenas exerce um pequeno papel na minha vida. Como você disse, eu viajo muito, mas sempre é uma vida dedicada à educação jurídica, ao ensino e à pesquisa. Pouquinho de extensão já fiz, mas menos. Ensino e pesquisa sempre fiz muito intensamente. Como é que você vê a faculdade de Direito, as faculdades de Direito, no tempo em que você estudou e agora? Veja, eu não acho que, digamos, no meu tempo era melhor. A Faculdade de Direito, já no meu tempo, era muito ruim, que era o tempo da ditadura militar. Havia talvez mais verbas, mais professores. Eu me lembro que a gente sempre tinha 2 professores na sala, era um luxo. Um comentava o que o outro dizia. Hoje falta professor. Mas do ponto de vista de qualidade, eu acho que era muito ruim e continua muito ruim. Depende muito do aluno. O que houve foi uma proliferação imensa de cursos jurídicos, como todos sabemos, que é uma coisa impressionante. E, certamente, a qualidade dessas outras faculdades é muito pior do que no meu tempo. No meu tempo só havia 4 faculdades de Direito em Pernambuco. E hoje existem 40. Mas a Faculdade de Direito Pública, a minha Faculdade de Direito do Recife, ela continua deficitária, talvez até tenha melhorado um pouco, do ponto de vista do conteúdo do ensino. Os alunos certamente melhoraram em relação ao que eram no tempo da ditadura militar. Mas a educação jurídica em geral, eu acho que por causa dessa excessiva ampliação, ela piorou, sim. Em termos gerais, piorou. Quando eu digo que não piorou, é comparando a Faculdade de Direito do Recife, de antigamente com a de hoje. Que
que é mais ou menos a mesma coisa. Mas as outras faculdades, essas faculdades privadas, algumas até bem baratas, não conseguem pagar professor, não tem pesquisa. Essas são realmente muito ruins, né? Basta ver aí os indicadores da prova do exame da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Em que 85% dos alunos, dos candidatos, são reprovados. E do ponto de vista da teoria do direito, da relação da teoria do direito com a educação jurídica, com a prática docente, aqui os conteúdos que são ministrados e também os métodos, né? Qual foi o movimento que a teoria do direito experimentou de mais importante do seu ponto de vista nessas últimas décadas, né? E como é que isto se relaciona com o modo como nós lecionamos e aprendemos? Eu acho que nós somos suspeitos para falar, né? Porque eu sou professor de teoria do direito, embora tenha muita vivência prática. Como, aliás, também tinham o professor Lourival Villanova, o professor Miguel Reale, o professor Técio Ferraz, né? Todos eram advogados, procuradores, profissionais do direito, né? Eu acho que não existe nenhuma incompatibilidade. Mas, realmente, as faculdades escantearam um pouco a teoria do direito, como se ela fosse menos importante do que as matérias ditas dogmáticas, né? Acho que isso tem muito a ver com os concursos públicos, o próprio exame da OAB, no qual agora entraram duas questões de filosofia do direito, né? Que, na verdade, nem é filosofia do direito, é teoria mesmo. É uma coisa mais voltada para a dogmática, para a prática. É uma teoria sobre dogmática jurídica, né? Embora eles chamem conteúdo de filosofia, vamos dizer que tem uma questão de filosofia e uma questão de hermenêutica jurídica. E, mesmo assim, ainda há advogados reclamando disso. Eu acho que deveria ser muito mais. Nos concursos públicos, alguns, como juiz federal, estão empregando mais esses conteúdos, né? Mas a escola continua dirigida a uma memorização do direito dogmaticamente organizado, né? Que eu chamo relatos descritivos do direito positivo. Isso enfraqueceu profundamente a doutrina brasileira, né? É uma via de duas mãos. Nós temos um judiciário arrogante, né? Regra geral. Tem um juiz, um ministro recentemente falecido, não quero dizer o nome, mas todos conhecem, que disse que depois que foi juiz, nunca mais abriu um livro, porque, segundo a Constituição, ele tem notório saber e reputação ilibada. Então, os doutrinadores que me leiam. Eu digo uma via de duas mãos porque a doutrina só faz relatos descritivos do direito positivo. Ela comenta o que está na lei e o que os juízes decidem. E os juízes e legisladores simplesmente não se interessam pela doutrina. Isso é realmente uma lástima, né? Por isso que, aliás, que a prática do direito brasileiro vai tão mal. A doutrina deve ser, e aí eu entendo a teoria do direito, deve ser a vanguarda do direito positivo, não é? A primeira vez que alguém disse que a mulher teria condições de votar, por exemplo, não foi a lei, não foi um legislador, nem um juiz. Foi um doutrinador, não é? Tobias Barreto propôs uma lei, quando era deputado provincial, no Recife, para permitir que a mulher pudesse entrar no curso superior. E ele foi o único voto a favor. Mas você vê, hoje há mais mulheres do que homens, não só nas faculdades de Direito, mas em todas no ensino superior em geral. Quer dizer, isso mostra como um doutrinador, um pensador, é a vanguarda do direito positivo. Eu digo sempre, as modificações começam na teoria, depois vêm para o judiciário, né, são aceitas pelos juízes, porque a doutrina é uma fonte da jurisprudência, né, e depois, em último lugar, é que vem o legislador. Mas quando eu digo teoria do direito, não estou pensando só nas matérias como as matérias zetéticas, né, como filosofia, introdução e hermenêutica. Não, eu acho que um bom professor de dogmática, ele deve ensinar aos alunos a teoria de sua disciplina, pelo menos na sala de aula. Como acontece nas grandes universidades, né? Nós tínhamos que ter 2 expedientes. Num expediente, o professor daria a doutrina. E no outro expediente, os alunos cuidariam dos problemas relacionados os problemas práticos relacionados àquela doutrina que o professor deu em sala. Mais ou menos como eu disse nas grandes universidades, como em Heidelberg ou em Stanford, por exemplo. Nós
temos na sala de aula um professor fazendo relatos descritivos do direito positivo. Insisto nessa minha expressão, né? Ou seja, ele diz, 9 pessoas podem impetrar ação direta de inconstitucionalidade. Primeiro o presidente da República, depois a mesa do Senado, e por aí vai. Ora, informações que estão simplesmente na lei. Não? Acho que o professor de direito penal deve ensinar ao aluno o que é culpabilidade, punibilidade, excludentes de antijuridicidade ou ilicitude. O professor de direito constitucional deve ensinar o que é competência, jurisdição, cidadania. O professor de direito civil deve ensinar o que é personalidade, capacidade. E não ficar dizendo às pessoas que podem e às pessoas que não podem casar. Não podem casar. 1, as pessoas já casadas. 2, tutor com tutelada. 3, curador com curatelada. Ora, isso tudo está na lei. Pior ainda ficar dizendo, como esses livros ridículos de doutrina, assim decide o egrégio tribunal X. Aí copia o que está na internet, para enganar os incautos, né? Isso eu acho realmente um absurdo. Eu lamentava antigamente quando via os livros de doutrina falando de doutrina. Tipo assim, o mandado de injunção para o douto fulano, aí aspas, parará, parará, parará. Outra é a posição do festejado cicrano, parará, parará, parará. E o saudoso Beltrano, parará, parará. Aí depois de várias páginas, nossa posição é a de número 18. Eu lamentava isso, mas veja, eu era feliz e não sabia, porque hoje é pior ainda. Hoje eles fazem isso com a lei e a jurisprudência, o que é pior do que fazer com Pontes de Miranda e, né, os grandes juristas que nós tínhamos. Isso eu acho realmente tem que mudar. Não? Mas é uma questão prática. O professor não tem tempo de estudar, o aluno tão pouco, aí fica esse pacto da mediocridade, como nós já falávamos na comissão de ensino jurídico do Conselho Federal da OAB, há 20 anos atrás. Né? Essa expressão, pacto da mediocridade, continua exatamente o mesmo. Né? Parece um divórcio entre aquilo que um operador do direito, um profissional como um juiz, um advogado, vai fazer na vida profissional, né? As competências, os conhecimentos que são exigidos dele, não é? O tipo de habilidade, não é? de saber que vai ser mobilizado ali, não é? Na atuação do profissional do direito, e o sistema de recrutamento, que é baseado na memorização, no conhecimento de um sistema que é estático e que é apresentado como pronto. Não é? Existe mesmo esse divórcio entre o modo como se recrutam os profissionais e aquilo que eles vão fazer? Veja, meu caro Nuno, primeiro nós não precisamos de tantos profissionais assim, né, como nós estamos formando. Mas eu sempre penso, nós somos democratas, né? Quem sou eu para ir contra, sei lá, 5 governos democraticamente eleitos que têm a mesmíssima conduta, não é? Eu sempre digo que a única força capaz de segurar a ganância dos empresários, do ser humano em geral, é o governo. E no Brasil, o governo é o maior aliado da ganância dos grandes empresários. Então, realmente, eu não sei aí como colocar um ponto ou dar uma freada nessa situação. O concurso público, na verdade, é para uma minoria extremamente pequena dos nossos formandos. O que eu acho um estelionato é você iludir esses jovens, lhes entregando um diploma de direito, né, mesmo que eles passem no exame de ordem, eles não vão conseguir jamais trabalhar na profissão, né, simplesmente porque não há vagas para esse tipo de mercado. Então é meio um estelionato. Né? O ensino é feito assim porque ele não é dirigido a formar profissionais. Ele é dirigido apenas a esses indicadores internacionais para dizer que nós temos X% de jovens entre 18 e 24 anos no 3º grau. Como é mais caro fazer cursos profissionalizantes, ou cursos, sei lá, de medicina, odontologia, outras disciplinas e afazeres mais necessários socialmente, aí empurra-se tudo para as faculdades de Direito. Então, eu acredito que o primeiro problema é esse excesso de demanda que não permite nenhuma qualidade no ensino e na pesquisa do direito. Mas se a gente conseguisse diminuir esse número, certamente o ensino teria que ser daquele jeito que eu falei, né? Um ensino de doutrina
num expediente e no outro expediente, o curso teria que ser integral, o aluno se defrontaria com problemas. Porque é isso que vai acontecer na vida profissional, né? O direito é uma estratégia de solução de conflitos. O grande processualista italiano Francesco Carnelucci dizia, né, que o direito é um substitutivo do amor. Eu acho ótimo isso. O Petrazic, o Leon de Petrazic, também o Petrajic, o holandês, dizia mais ou menos a mesma coisa. Eu digo sempre, se todo mundo se amasse, nós seríamos inúteis. Mas como ninguém se ama, nós somos indispensáveis. O direito é justamente isso, para quem não se ama, mas também não se odeia a ponto de fazer guerra, né, matar o outro. São os conflitos dos normais, aqueles que vivem sob normas. Quem ama e quem odeia mortalmente são anormais. Não? Então nós teríamos que nos defrontar com problemas. Que é isso que vai acontecer quando o cliente chega no escritório do advogado ou quando a parte chega diante do juiz ou do promotor. Né? Nós temos que lidar com problemas à luz do ordenamento jurídico e dos mecanismos que nós aprendemos com a doutrina para lidar com esse ordenamento, né? Essa moldura em que sob a qual nós tratamos dos problemas, que não é apenas o texto da lei, mas é, a partir da lei e das outras fontes do direito, esses mecanismos técnicos, intelectuais, doutrinários, filosóficos, com os quais nós manejamos esse arsenal infinito que é o ordenamento jurídico. Tinha um procurador da Prússia, que ficou famoso, o Julius Hermann von Kirchmann, que ficou famoso por uma frase: 3 palavras do legislador transformam bibliotecas inteiras em maculatura, né? Que o tradutor brasileiro, ao meu ver corretamente, traduziu por lixo, porque ninguém sabe o que é maculatura, né? Em alemão, Makulatur. Mas, na verdade, maculatura é apenas papel de embrulho usado, ou seja, lixo. Né? E o Kirchmann foi um dos primeiros a perceber que o direito estava passando por essa institucionalização da mutabilidade. Né? Hoje, meu caro, o direito não é feito por legisladores e juízes. O direito é feito por funcionários públicos de 5º escalão, terceirizados, às vezes, nem são funcionários públicos, como os gênios que administram a Infraero, a Anatel, a Aneel. Essas pessoas criam o Banco Central, essas pessoas criam normas jurídicas que são, às vezes, mais importantes para a solução do caso do que o vademecum. Então, o que é que adianta a gente fazer o jovem decorar o vademecum? Eu mesmo, no meu escritório, não trabalho com vademecum. Eu trabalho com uma infinidade de portarias, regimentos e resoluções emanadas de funcionários públicos de terceiro escalão, do Ministério da Educação, do Ministério da Ciência e Tecnologia, e eu trabalho com direito positivo, quer dizer, isso é direito positivo. Então, nós não podemos ter na Faculdade de Direito disciplinas que tratem dos regulamentos dos aeroportos brasileiros e fazer o garoto decorar isso. Não, ele tem que aprender o arsenal doutrinário para lidar com esse tipo de problema. Né? Isso é que eu acho mais importante. E estamos muito longe disso no ensino do direito no Brasil. Então, o ensino do direito revisto para atender a essa perspectiva problemática, trazer o problema para dentro da sala de aula e fazer com que, a partir dele, se possa... Claro que para lidar com o problema nós precisamos de doutrina, de teoria, né? Que eu entendo doutrina assim mesmo, como teoria. Né? Daí a palavra Lehre, né, em alemão, é às vezes traduzida por teoria, às vezes traduzida por doutrina. De ensinar mesmo, né? Eu acredito que, como eu disse, tem que ter essa parte teórica, mas não a parte teórica não é decorar a lei. A parte teórica é decorar. Aprender, foi um ato falho, né? Aprender os conceitos que 3 palavras do legislador não transformam em lixo. Como eu falei, culpabilidade, personalidade, capacidade. Né? Você tem que saber o que é dolo. E no direito administrativo tem que saber o que é ato administrativo, licitação, tomara de esses tipos de licitação que existem, né? Em suma. Mas os prazos, aquela coisa que muda todo dia, que o legislador transforma em lixo, e que é infinita nesse arsenal de leis que não tem fim, né? Isso aí é realmente secundário. O aluno tem que saber onde encontrar,
mas aquelas questões, né? Um marinheiro coreano mata uma enfermeira brasileira a bordo de um navio inglês ao largo de Fernando de Noronha. De quem é a competência para resolver? E eu sei lá, eu nem quero saber. Agora, eu sei como achar. Se um dia aparecer um caso desse para mim, que eu acho que nunca vai aparecer, mas se aparecer, eu saberei como resolver. Acredito que a segunda prova da OAB, do exame de ordem, já é bem mais inteligente. Eu até entendo que eles façam provas de múltipla escolha, porque o número de candidatos é muito grande. Mas as provas são muito mal feitas. Né? Muito mal feitas. Regra geral, são muito mal feitas. Eu acho que as questões, por exemplo, de filosofia do direito, já são melhores. Né? Que, por incrível que pareça, é necessário fazer questões de filosofia do direito de múltipla escolha e de hermenêutica. Mas é possível fazer uma questão que não implique memorização. Por exemplo, sei lá, a interpretação que entende que o texto da lei está restrito demais e precisa ser ampliado diante do caso concreto, diz-se uma interpretação literal, extensiva, restritiva, abrogante ou retificadora. Aí o aluno tem que saber que é extensiva. Mas eu acredito que isso não é decoreba. Né? Isso é assim, um conhecimento indispensável. Mas saber se o prazo é 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias ou 5 dias é realmente tolo. E muitas questões, a imensa maioria das questões, são assim. Né? Valeu, João. Muito obrigado. A gente encerra por aqui essa nossa entrevista. Esperamos poder tê-lo outras vezes aqui no Projus para nos falar sobre a sua experiência e nos orientar nas nossas discussões e reflexões sobre educação jurídica. Não, quem sou eu? Eu que queria agradecer o convite e louvar novamente essa sua iniciativa. Né? Muito obrigado.